Temos agora na Tupi Difusora o nosso amigo Leroy Teixeira. Ele vai responder algumas perguntas aí dos nossos colegas internautas. É do Claudinei essa primeira pergunta, sobre a decisão de interromper as transmissões da Tupi de São Paulo, antes mesmo do Dentel lá, caçar a concessão da Tupi, né? Que serviu como pretexto para o governo fechar as outras emissoras da Tupi. Leroy, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, na realidade, não foi uma decisão que eu tenha participado dela e que resultou naquela greve que foi a derradeira. Certo, muito bem. Agora a pergunta do Marcílio Guedes, ali do Rio de Janeiro. Os diários associados decidiram sair de São Paulo, fechando todas as empresas. Por que houve isso aí, Leroy? Se entendia à época que, tendo em vista o peso dos diários emissores associados, e também tendo em vista a situação particular de São Paulo, que no futuro, muito provavelmente, se conseguiria uma nova concessão para São Paulo. Uma rede do tamanho da Tupi, uma rede pertencente aos diários emissores associados, não poderia ficar ausente do maior estado da federação, a verdadeira locomotiva desse país. Então eles pretendiam se livrar do problema que era a Tupi de São Paulo, conseguindo uma outra concessão, seria isso? Olha, muito boa pergunta. Não foi isso, nem passa perto disso. Então, se imaginou que através do esforço conjunto das demais empresas do grupo, se poderia, com planejamento no tempo e no espaço, resolver todos esses problemas do endividamento e aí sim, sem custos da sua responsabilidade, no futuro, pleitear uma nova concessão para São Paulo. Muito bem. Outra pergunta do Marcílio Guedes Lima. Aliás, ele é funcionário da Rádio Globo do Rio, trabalhou na Tupi do Rio também. Por que os diários associados não respeitaram o decreto 236? Segundo o presidente Figueiredo, essa foi a razão para decretar perempto as concessões da Tupi. Hoje em dia, nenhum dos grupos de comunicação respeita esse decreto, que, aliás, esse decreto foi elaborado para calar a boca das associadas por conta daquele caso Time Life, né, Leroy? Alô? Oi. Você lembrou muito bem. O senador João Calmon, então presidente dos diários, com a morte do Chateaubriand, e também com o afastamento do Edmundo Monteiro, que havia tido um problema de coração, uma ameaça de infarto e tal, o senador João Calmon, e isso está no livro dele, João Sem Medo, havia denunciado que a Rede Globo pertenceria de fato e de direito, de fato e não de direito, mas ao Grupo Time Life, né? Burlando a legislação pertinente, que não permitia, e como não permite até hoje, que grupos estrangeiros tenham a sociedade majoritária em veículos de comunicação no país. Muito bem. Então, os diários associados, o senador João Calmon, foi à tribuna e denunciou isso aos quatro ventos, né? Essa questão do Grupo Time Life. E isso foi imperdoável, jamais perdoou isso. Nós vivíamos num regime de exceção, no regime militar. E se usou da força para aplicar exclusivamente para os diários associados uma lei que não sei hoje, porque eu estou afastado, mas que ninguém, como você muito bem falou, cumpria, como muito bem falou aqui o nosso companheiro, que fez essa pergunta muito adequada, aliás. O Marcílio. Marcílio Guedes do Rio. E tem até uma outra história completando a sua explanação aí, Leroy, que o ministro Pante de Oliveira foi afastado, excomungado do governo, porque a Globo não tinha como respeitar esse decreto. E ele foi banido
da vida política porque ele se opunha a isso. Ele queria aplicar esse decreto. Não conheço muito bem essa história, mas já andei lendo e vou pesquisar melhor sobre isso. Eu sei disso tanto quanto você, mas à época se ventilou realmente essa versão, né? Essas alegações e que não foram comprovadas. O ministro Quantos nunca se manifestou a respeito disso, nem deu a entender que ele tenha sido afastado por causa disso. Agora, que era um regime de exceção e tudo era possível. Haja visto que e como é público e notório, eu tive pessoas da família que sofreram tortura, como a Dulce Maia, perseguições como o Carlito Maia, que é meu primo irmão, enfim, outros tantos aí, parentes e afins. Muito bem. Agora a pergunta do João Batista, ele faz várias perguntas aqui, mas vamos tentar responder tudo para ele. Há alguma chance de retorno da rede Tupi? Você pode responder em partes, né? Olha, o nosso ex-companheiro, hoje falecido, lamentavelmente, o Paulo Cabral, de Araújo, e que depois chegou a diretor-geral, e eu o substituí aqui em São Paulo, porque eu não sei se você se recorda, ou teve notícias, de que eu fui superintendente nacional de rádio e televisão, e cumulativamente diretor superintendente dos diários e emissoras associadas em São Paulo. E o Paulo Cabral, ele tinha realmente, e chegou a comentar isso comigo, como alvo, como objetivo, a formação novamente da rede Tupi de televisão, sabe? Eu só não sabia, muito interessante ouvir isso, é confortador para a gente. É confortador, e o Paulo Cabral, esse bravo companheiro dos diários associados, que certamente está gozando o seu merecido reino dos céus, e que tanto fez pela comunidade associada, ele realmente tinha essa meta, esse objetivo. Agora, eu não sei se ele estava trabalhando para isso. Ele era desejo dele, e isso eu posso dizer que sim. Interessante, Leroy. Eu não sabia disso, mas é muito importante a gente saber disso. O Paulo Cabral, aliás, quando foi caçar da televisão, o grupo associado foi quase que extinto, né? E eu li uma entrevista dele que ele dirigiu grandes esforços para reunir o que sobrou e salvar o que fosse possível. E foi um vitorioso nisso. Sem dúvida nenhuma, concordo com você em gênero, número e grau. Um dos males também que, bem da verdade, solapou aqui as empresas paulistas, foi que, à época, os diários associados aqui em São Paulo, somando todas as dívidas, e isso foi feito um levantamento na minha gestão, acompanhado por funcionários do Banco do Brasil, porque se dizia, conta-se que o ministro Delfim Neto se referia aos diários associados como diabos associados. Eu não sei se isso é verdade, e não endosso se for verdade, mas se imaginava que só o afundamento de São Paulo, como se fosse um couraçado, só a marola do afundamento levaria o resto das empresas do Brasil. Tal a representatividade e o peso de São Paulo. Todavia, foi feita uma gestão no sentido de isolar as empresas de outros estados. E isso se deve a uma medida profilática defendida por mim e implementada por mim e pelo Rubens Furtado, e também pelo Paulo Cabral, que a implementou. Então, realmente, ele conseguiu salvar as outras empresas do Estado, graças a uma atuação, modéstia à parte, eu era um pequeno elo de uma corrente muito forte, mas principalmente em função do esforço do Rubens Furtado, que você deve se lembrar, Sim. E também do Paulo Cabral, que você muito bem mencionou agora, concordando comigo que ele era um bravo companheiro. Então.
A Tupi, como televisão, como rádio, até mesmo os jornais, tem grande simpatia do público e também, para minha surpresa, quando comecei a pesquisar a fundo e ter contato dos funcionários, como empresa, como organização, tem muita simpatia e carinho dos funcionários. Eu me pergunto por que os diários associados causavam tanta repulsa para o lado do governo, a ponto do nosso ex-ministro de tudo aí, o Delfim Neto, dizer diabos associados. Na verdade, eu não disse que ele disse. Eu disse que nos bastidores dos diários associados se falava que ele dizia, né? Mas como eu estava dizendo, acabei não concluindo, não que você tivesse me atalhado, muito pelo contrário, eu que enveredei por outro caminho, mas nós fizemos um levantamento acompanhado pelos funcionários do Banco do Brasil e que todo o endividamento à época dos diários emissores associados em São Paulo equivalia a 50 milhões de dólares. Isso não é nada para o tamanho da rede. Não era nada. Hoje se vê aí empresas que levantam aí no BNDES, coisa e tal, no estalar dos dedos, 1 bilhão, se fala isso, basta abrir os jornais e se vê aí na mídia, né? 1 bilhão, 2 bilhões, então, não era nada para os diários dos emissores associados, sabe? Numa medida de austeridade e também com os novos equipamentos que vieram da Bosch, a nova antena que está lá no Sumaré até hoje, que foi construída na minha gestão, né? De polarização circular da RCA, né? E tudo isso porque a Tupi tinha uma zona negra, ela só pegava, em números redondos, cerca de 50% de São Paulo. Com essa nova antena, ela passaria a pegar 100% de São Paulo. Não teria esse problema do espigão da Paulista, não ultrapassar a imagem com qualidade, essa coisa toda. Ora, se nós estamos faturando X e passássemos atingindo 50%, se passássemos a atingir 100%, nós dobraríamos o faturamento só na região metropolitana de São Paulo, né? Então teria como pagar esses 50 milhões assim, e até com contratos de publicidade do próprio governo, abatendo, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e etc, propagandas inclusive institucionais. Então, realmente faltou boa vontade, houve um gesto que eu acho precipitado, de força, né, para nos tirar do ar. Leroy, você que trabalhou lá na administração dos diários associados e dizer isso é bastante importante, né? Isso que você diz aí. Agora, no aspecto técnico, a televisão tinha um sinal muito fraco realmente. O novo transmissor e a nova antena que estavam sendo instalados ia resolver esse problema. E só por isso já se resolveria tudo. Só por isso. Você pegou o ponto X. Então, embora eu talvez não tivesse me expressado bem, mas você capturou, na verdade, o cerne da questão. Só com isso resolveria tudo. Bastava fazer a nossa pretensão era obter ter esses 50 milhões de dólares com a carência de 3 anos, coisa absolutamente normal no mercado financeiro, né? E pagaríamos com o próprio aumento do sinal. É isso mesmo. É verdade. A pergunta do Rafael Ximenes agora qual a justificativa que houve para a destituição do Edmundo Monteiro e do Armando de Oliveira em 77, que deixaram as empresas acéfalas, né, até 80? O que houve em 77? Houve um grande rebuliço lá, o pessoal, de um modo geral, não sabe disso, não entende muito bem o que houve. Na verdade, não houve destituição e nem poderia haver, porque o Edmundo Monteiro tratava-se de um dos condôminos dos diários emissores associados, né? Ou seja, os diários emissores associados foi criado pelo Chateaubriand, um homem que, como se sabe, acima do bem e do mal, que se achava acima do bem e do mal, e que construiu esse império de comunicação e resolveu, num determinado momento,
criar o condomínio, que seria assim, uma espécie de holding, onde ele lá chamou cada um dos seus mais antigos funcionários em cada estado e colocou lá como sócio, dando um total de 22 condôminos, né? Aliás, uma das cotas teve que ser dividida, porque teve que dividir, se não me engano, do próprio Paulo Cabral, que teria ficado com metade, porque a outra metade teve que ser contemplada, um dos filhos do Chateaubriand, que ficou de fora. Então teve que se fazer essa arrumação. Yeah. Mas, então o Edmundo não foi destituído, e nem tampouco o Monteiro. O Edmundo teve esse problema cardíaco, e que trouxe sérios problemas para os diários, essa doença dele, não só pela falta do eminente condômino, né? E o self-made man, que tinha trabalhado com o Chateaubriand, né? Pelo que consta, teria sido barbeiro do Chateaubriand e acabou virando um dos condôminos, né? Então é um homem de muito valor. Mas o Edmundo, que tinha uma fortuna pessoal baseada principalmente no respeito que ele impunha na comunidade financeira, e as operações eram mais fáceis de se conseguir na gestão dele, exatamente por esse peso que ele tinha, e de cumpridor dos compromissos perante as instituições financeiras, ele avalizava todas as operações. Com o advento do infarto dele e consequente afastamento, ele não pôde mais avalizar, ele não estava mais em condições de saúde para participar de nenhuma tratativa perante os bancos, contratos, essa coisa toda, e também perante as agências de publicidade. Ele, assim como o Fernando Severino, ele também ia e dava força aos contratos de publicidade, que muitas vezes também foram desenvolvidos pelo João Dória, que está aí, esse rapaz, não sei se você sabia, que era sobrinho do Fernando Severino, diretor da parte comercial dos Diários Associados, né? Não sabia. Da Tupi, dos Diários Associados, tanto o Fernando Severino quanto o João Dória, que trabalhava com o TI, era só em relação à televisão. Outro ponto nebuloso aí. E aí o Edmundo Monteiro, então, não foi afastado, foi a saúde que o afastou, e nós passamos a ter muita dificuldade em conseguir girar os nossos contratos financeiros, reformando-os, obtendo novos financiamentos, porque os bancos não tinham o aval formal do Edmundo Monteiro. Então o motivo... O outro... Armando de Oliveira. O Armando de Oliveira, o seu Armando, tendo em vista a idade dele e essa coisa toda, ele próprio foi se afastando, e, enfim, e acabou perdendo um contato direto no dia a dia do Diário Associado. Realmente foi uma grande perda. O Oliveira nos jornais, principalmente, e o Edmundo em ambos os veículos de comunicação e também nas rádios. Então, de tantas notícias assim para queimar o condomínio, até mesmo falar mal da Tupi, essa conversa de que o Edmundo Monteiro foi afastado, foi destituído, não existe, então. Foi um problema de saúde, né? Exclusivamente de saúde. Mas que coisa. E o problema de saúde do Edmundo, que era um excepcional administrador e tinha esse peso moral tão grande, acabou também combalindo a saúde das empresas paulistas. Muito bem. Tem a pergunta do Luiz Felipe, mas não é dirigida ao Leroy. Ele fala aqui sobre aquele programa. Você podia comentar isso, se puder, Leroy? Se souber, enfim. Sim. Sobre o filme do Chico Xavier, que retratou a fase dele no programa Pinga Fogo da Tupi, há um diretor, que é Orlando, no filme, do programa, que recebeu uma carta psicografada do filho dele morto. Esse diretor era da Tupi, isso é verdade? Foi inventado? Você sabe alguma coisa, não? Do Chico Xavier, a Tupi sempre teve um excelente relacionamento com o Chico Xavier. É dele que nós estamos falando, é isso? Isso. O Chico Xavier, lá de Uberaba, né,
ele sempre pedia a ajuda em relação, por exemplo, à campanha do fogo selvagem. Não sei se você sabe, todo ano são aquelas pessoas que tinham problema de pele e que eram obrigadas a ficar nuas em cima de folhas de bananeira. Você sabia disso? Eu sabia disso, eu acompanhei um pouco de longe isso na época. Tá bom? Oi. Acho que está caindo. Né? Ficou um pouco ruim o sinal. Eu sabia disso e acompanhei isso um pouco de longe na época, né? É bom refazer a ligação. Melhor, eu vou refazer, vou interromper e volto já, 1 minuto. Então, quem fazia, vamos dizer assim, comumente essa linha de aproximação, Tupi, Chico Xavier, era o nosso companheiro Saulo Gomes, o repórter. Saulo Gomes. Que hoje está morando em Ribeirão Preto e também em Itanhaém. Peruíbe. Está forte, bem disposto, apesar da idade, parece um jovem de tão bem disposto. Então, o Chico Xavier teve algumas vezes. Tem uma pergunta aqui do João Batista, sobre aquele apenas para explanar melhor, aquele episódio do cheque sem fundo, explanar sobre Posso sim. Remembrando, eu era o superintendente da rede e essas tratativas sobre banco, desde que o Edmundo se afastou, quem conduzia também era eu, passei a conduzir. E, aliás, a bem da verdade, teve banco que de forma alguma fez operações ou renovou sequer operações já realizadas e que contavam com o aval do Edmundo Monteiro e não renovavam e nem faziam novas se não contasse com o aval dele. Foi uma época muito difícil. Mas voltando, nós tínhamos conta em alguns bancos, dentre eles o Banespa e o Bradesco. A conta salário, se não me falha a memória, era paga no Bradesco. Íamos transferir um dinheiro do Banespa para o Bradesco para poder fazer frente ao pagamento. Todavia, eu achei prudente e falei para o senador que nós não deveríamos soltar os cheques para pagamento dos salários antes desse crédito que viria do Banespa ser efetivado. Ou seja, deveríamos depositar o cheque no Bradesco para a folha de pagamento e esperar o cheque compensar para só então soltar os cheques para pagamento. Todavia, o Edmundo disse que poderia, o senador João Calmon, o então presidente dos Diários e Emissoras Associados, disse que havia tratado com o então governador Paulo Maluf de que o Banespa ia pagar os cheques, porque tinha lá uma operação, e que ele, senador, havia tratado diretamente com o governador. Eu falei, olha, senador, me perdoe, o senhor é capixaba lá de Baunilha, Colatina, no Espírito Santo, e lá tem um ditado, que eu conheço, que diz, caldinho de galinha em precaução nunca fez mal a ninguém. Vamos esperar o crédito? A greve já está aí mesmo. Mais 24 horas para compensar o cheque não vai fazer diferença. Ele falou, Leroy, eu tratei com a mais alta autoridade do Estado, o governador do Estado. Ele me disse que podia sacar. Eu falei, bom, senador, eu não autorizo, mas não posso. O senador deu a ordem diretamente para a tesouraria, passando por cima da minha autoridade, e isso eu não podia concordar, e assim aconteceu a devolução dos cheques. Aliás, o gerente, à época, a título de esclarecimento, acabou sendo o presidente do Bradesco, que era o Márcio Cipriano. Era o gerente do Bradesco na 24 de maio. E o Márcio não podia fazer outra coisa, porque não tinha saldo mesmo. O que havia era um depósito de um cheque contra o Banespa e que, salvo algum engano, passaram tantos anos, o Banespa acabou devolvendo esse cheque. Esse cheque deve ter sido depositado na terça-feira,
A distribuição do pagamento dos cheques da Tupi foi feita na quarta-feira para ser sacado na quarta-feira de manhã. Mas antes de ter compensado o depósito do Banespa. Deveria direto. Então, o gerente não podia fazer outra coisa senão devolver como de fato foi devolvido. Fala-se E aí gerou o meu mal-estar com Daí o meu mal-estar, que comecei falando no início dessa entrevista, com o senador João Calvon, que culminou com um rompimento da parte dos Diários Associados com o meu contrato, porque eu não me conformei com essa situação. Então, fui muito rude, até dentro do limite de não quebra de respeito, com o meu superior hierárquico, que era o senador João Calvon, mas isso gerou um mal-estar que, na verdade, o Edmundo Monteiro não foi afastado, mas eu praticamente me auto-afastei nesse incidente dos cheques que voltaram do Bradesco, em pagamento de folha de salário. Era um cheque do Banespa em pagamento a anúncios ou coisas, enfim, a título do governo do Estado para os diários associados, né? Exatamente. Esse cheque do Banespa, com a assinatura do governador, com a assinatura do presidente do Banespa e o aval do governador, foi cobrado no Bradesco. Porém, esse cheque voltou sem fundo, ficando sem fundo o cheque salário emitido pela tesouraria da Tupi, assinado pelo Leói, né? Assinado porque bom, na verdade os cheques estavam todos prontos para serem pagos, e isso com antecedência de 24 horas, de fato eu assinei os cheques, mas dentro desse critério, os cheques estavam presos na tesouraria. Certo, Você não podia, eu não podia esperar, eram centenas de cheques, eu não podia esperar ver o crédito para assinar os cheques. Eles foram assinados, até com uma medida, vamos dizer assim, profilática, né? Assinar por um pouco de antecedência, para não dar problema no dia em que houvesse o crédito, que era 24 horas depois, no máximo 48 horas. Então, Segundo o João Calvon, que estava cuidando desse assunto diretamente com o governador. Foi o último tropeço, né, vamos dizer assim, ou golpe, melhor dizendo, golpe, né, que os Diários Associados de São Paulo sofreram junto com os funcionários, né? Esse foi o pretexto para... Aliás, não foi o pretexto, digo melhor. Foi o que motivou a tirada do Canal 4 de São Paulo do ar, que isso sim foi o pretexto para o presidente caçar toda a rede. Foi um absurdo, inaceitável. Resguardado a memória daqueles que já se foram, isso foi feito na base daqueles que não concordaram, eu prendo e arrebento. Agora, o que se poderia esperar de alguém que gostava mais do cheiro de cavalo? Pois é. Foi destruído ali, assim como foi a TV Excelsior, foi fechado uma casa que todos nós gostamos, nós do lado de cá, né? E vocês que estavam lá fazendo, todos gostaram. Não conheço nenhum funcionário da Tupi que fale mal dela ou que não goste dela. Tomou ódio ou qualquer coisa assim. Não existe. Aí nós, Tupi, vamos dizer assim, fomos precursores do Brasil, né? Né? Precursores na televisão, preto e branco, precursores na televisão a cores, né? Precursores com programas tipo Abertura, né? Precursores com programas tipo Pinga Fogo, né? Que está aí hoje, seria o que comparável aí a uma desse da cultura, né? Que é o Roda Viva, para mim, Roda Viva, né? O que mais se assemelha. Exatamente, é o que mais se assemelha, enfim, com programas de auditório, o Clube dos Artistas, né? Enfim, é uma televisão que todos realmente gostavam e que confortavelmente, com crise ou sem ela, e apesar dela, da crise, nós tínhamos o segundo lugar. E que se fosse computar todas as praças atingidas pela Tupi, por exemplo, Minas, me parece que tinha lá 700 municípios.
a TV Tupi atingia os 700. A Itacolomi atingia todos, isso é sabido. Através da Itacolomi e da Alterosa, que também era da Tupi, né? Exatamente. Então, atingia todos. A concorrente mais próxima não atingia 40%. Então, em termos relativos, nós dávamos mais audiência. Era mais assistido, com certeza. Não é, né? Esse raciocínio prático, né? Digamos assim. Exatamente. Palpável à época, né? Uhum. Então, a Tupi estava em todos os estados brasileiros, né? E com várias estações geradoras, né? Enfim, meu caro, você disse muito bem, não há quem não gostasse da Tupi. Mesmo aqueles que pudessem se referir a ela, eventualmente ou não, como diabos associados, no fundo, respeitavam a Rede Tupi de rádio e televisão. Foi uma atitude muito audaciosa tirá-la do ar. Algo que é difícil de acreditar até hoje, passado mais de 30 anos. Também, dando um fecho, se você me dá licença, acho que é esclarecedor a respeito do ex-ministro Delfim Neto, que quando todos os levantamentos que nós fazíamos e levávamos ao governo para viabilizar o saneamento das empresas associadas, particularmente as empresas de São Paulo, né? Porque nós tínhamos empresa muito bem, como temos até hoje, o Estado de Minas, né? O Correio Brasiliense, esses estão ao concurso. Mas as empresas paulistas, nós não tínhamos credibilidade suficiente para convencer que aqueles estudos eram bem feitos. O que nós conseguimos através do eminente ministro Delfim Neto? Que o Banco do Brasil, em todas as superintendências regionais, colocassem 2 funcionários de confiança do banco para acompanhar os levantamentos sobre endividamento, sobre patrimonial, essa coisa toda, esse novo planejamento para sanear de vez as empresas, numa única operação, sabe? E esse levantamento foi feito e foi entregue, e isso obteve do então presidente do Banco do Brasil, se não me engano o nome dele era Policaro, o superintendente regional em São Paulo, e depois parece que chegou, e João Paulo Marcelo Falco, que era o vice-presidente, disse que nunca viram um levantamento tão sério partindo dos diários associados, e que envolvia, inclusive, a desmobilização de bens dos diários associados. Por exemplo, os prédios da 7 de Abril seriam desmobilizados, todos nós iríamos para o Sumaré, o jornal iria para a Vila Guilherme alugada, que a Vila Guilherme, se não me falha a memória, pertencia à Folha de São Paulo e não ao Silvio Santos. A venda da fazenda de Manga, em Minas Gerais, que uns dizem que se equivalia em território à Bélgica, sabe? Nossa. Uma fazenda imensa, a fazenda de Manga. E outros patrimônios mais que iriam também para pagar essa nova operação, para dar liquidez a essa nova operação, juntamente com contratos de publicidades que viriam com o aumento do alcance do sinal da Tupi. Então, tudo isso era viável e o ministro Delfim estava disposto a fazer essa operação, a autorizar. E aí, o senador João Calmon disse que não iria, não iria desmobilizar, não havia necessidade, não iria desmobilizar para pagar Banco do Brasil, para pagar a Caixa Econômica e tal, porque ele entendia que não havia necessidade de ir os anéis e os dedos, sabe? Ele não quis desmobilizar porque entendeu que só as questões da publicidade, com essa questão de aumento de sinal, de alcance e tal, resolveria a questão. Desmobilizar significa na prática o que, Leroy? Vender bens. Vender o bem. O plano consistia em se até nesse prazo da carência, que eu disse de 36 meses, para começar a pagar o financiamento, se durante a carência nós não tivéssemos desmobilizado
os bens listados, entre eles essa fazenda de Manga, e os prédios da 7 de Abril e outros imóveis, fazendas, outras, em que o Banco do Brasil poderia usar, então, uma cláusula contratual e ele fazer desmobilização por um preço mínimo previamente avaliado e concordado pelos diários associados. Bem razoável. Muito razoável. Ou seja, esse plano, na verdade, fui eu que estabeleci, que trabalhei nesse sentido, com apoio do Rubens Furtado e apoio também e controle desse pessoal do Banco do Brasil. Enfim, que daria para fazer sem ir os dedos, entendeu? Iriam os anéis, mas os dedos ficariam e estaríamos aí até hoje. Verdade. Bom, vamos encerrar por aqui. Leroy Teixeira de Moura, você começou a trabalhar na Tupi quando? Nas associadas quando? Olha, eu não tenho a data precisa. Você trabalhou lá o quê? Uns 10 anos? Eu trabalhei lá, se não me engano, 6 anos. 6 anos. De 54, por aí. Muito bem, Leroy. Antes como prestador de serviço e posteriormente como diretor. Muito bem, Leroy. Eu agradeço a sua atenção às nossas perguntas e a gente volta a falar novamente, futuramente, sobre esse assunto Tupi. Tá muito bem. Um grande abraço. Boa noite a todos os companheiros. Ok. Muito obrigado, Leroy. Até mais ouvintes. Até logo.